Olá, hoje o episódio 2 da segunda websérie Cultura de Paz e na Prática da Convivência. A minha convidada é a Tatiane de Jesus. Ela é formada pela Unesp em Relações Internacionais e cursou mestrado em Planejamento Urbano e Regional na Inglaterra. Além de ser poetisa, atriz e muitas outras experiências. Olá, Tatiane, muito obrigada por você estar aqui para trazer esse lugar, né, de como germinar a cultura de paz nas cidades, nos territórios. Grata, Márcia, muito bom estar aqui participando dessa websérie. É uma honra. Grata. Te agradeço. Queria te perguntar como a gente vai, então, germinar essas atitudes nos territórios, né? Como isso se conversa com toda essa sua experiência colaborativa e em grandes projetos de impacto social local e global. Eu acredito que a construção de uma cultura de paz no território, ela perpassa muito pelo cotidiano. Ou seja, como construímos as relações com nós mesmos, com os outros, com o ambiente construído. Então, para isso, eu gostaria de explorar 3 dimensões que eu acho que vai contribuir para entender como isso funciona. A primeira delas é a questão do ambiente físico, né? A cidade, podemos dizer que é a cidade construída. Então, o que é essa cidade construída? Ela refere-se às ruas, né, ao planejamento de que lugares existem as casas, os edifícios, e tudo isso impacta como a gente se relaciona com a cidade, né? Se existem muros, né? Os muros eles causam que às vezes a gente fala das chamadas separações, como os edifícios, né? Como certos ambientes, né? Se tem parques, se tem áreas para a gente poder caminhar. Então, essa seria uma dimensão, né? Isso traz uma certa empatia ou não entre nós e a cidade, né? Sim. Outra dimensão, podemos dizer que é um eixo que engloba a cultura, a política e a história. Então, fatos que aconteceram, né? A cultura como era, digamos assim, no colonial, no pós-moderno, ela impacta como a gente vive a cidade hoje, impacta em tradições, em nomes, na arte que está na cidade. E tudo isso reflete também como a gente experiencia essa cidade, né? Uhum. Uma terceira dimensão, podemos dizer que é como as pessoas se relacionam entre si, como estou ali me relacionando no meu bairro, na minha comunidade, ou com outras partes da cidade, se são relações que valorizam, né, a construção conjunta, a colaboração. Podemos dizer também que podem haver conflitos, né, que o conflito também é parte, mas como a gente lida com esses conflitos? Então, todas essas dimensões, todos esses aspectos, eles são muito importantes para a gente poder enxergar como a cultura de paz, né, como essa cultura é vivenciada na cidade e como podemos rumar a construção dessa cultura da paz. Sim, é muito interessante, eu li sobre essa tatilidade que faz parte da nossa relação com a cidade. E por isso, quando a gente está experienciando isso que você comentou, nessas 3 dimensões, chega a ser individual, mas ao mesmo tempo é relacionado e interdependente com a experiência. É muito interessante esse sentido tátil tão forte nessa experiência. E nessa parte que você fala, né, os territórios em colaboração, como que isso
afeta, né, esse afetar positivamente para uma cultura de mais harmonia. Como que você traz isso, né, na sua experiência? A colaboração e a cooperação também se referem à construção conjunta de soluções, de iniciativas, de políticas. Então, quando a gente colabora, quando a gente coopera, a gente não está só na gente, né? Como você falou, é uma relação. A gente está construindo com o outro. Então, a gente também se abre para isso, né? Se abre para poder fazer isso de forma conjunta. E nisso, ainda que hajam, né, conflitos, que hajam diferenças, digamos assim, quando a gente está buscando, né, uma cultura de paz, a gente consegue construir isso de uma forma que a gente fale, tá, mas o que tem de valor aqui, né? Como a gente pode agregar valores juntos? E nisso a gente tem vários, eu poderia citar alguns exemplos, eu sei que a Márcia gosta muito dos exemplos. Sim, práticos. Então eu vou compartilhar alguns, né? Atualmente eu apoio, né, dou mentoria para um grupo de mulheres jovens de uma cidade de Pinópolis, tá? Aqui no Goiás. E elas, por meio, né, elas se juntaram, elas tinham essa questão de amor ao meio ambiente muito forte. Então, a gente construiu ali, né, apoiei, né, elas construíram um planejamento, né, da ação que elas queriam, o que elas queriam, brincaram com o caminho do lixo, como melhorar isso dentro da cidade, e estão fazendo essas articulações, né, para construir um processo de coleta seletiva dentro da cidade, né? Olha que Então, interessante. Então, a gente tem aí a colaboração, às vezes, sozinho não é possível, mas quando a gente colabora, e é importante aí pensar em colaboração entre os multissetores, ou seja, tem sociedade civil, tem também o governo local, né, a prefeitura, tem também o setor privado, tem a academia. Então, como é que a gente consegue, que é desafiante, juntar todas essas visões para poder construir algo que tenha valor para a sociedade? E aí, em termos do que a cultura de paz aporta, eu acredito muito que é isso, né? Trazer valor para a sociedade. Sim, e esse valor para a sociedade tem um cuidado, né? O que não é o que tem para mim, mas é o que tem para o nosso bem-estar, incluindo todos, né? Como diz a Lourdes. Como você vê essa questão quando você vai aportar essa mentoria ou num projeto, tanto local quanto de cooperação de outras cidades? Como você vê essa questão do cuidado, Tati? Eu vou usar aqui uma definição de cuidado que a gente utiliza num projeto que eu estou construindo com os amigos da América Latina. O nome dessa iniciativa é a órbita local, e a gente trabalha a questão do cuidado em 4 dimensões principais, que é o cuidado com nós mesmos, né? Porque se a gente quer cuidar dos outros e cuidar do ambiente, a gente precisa cuidar da gente, saber cuidar da gente, né? O cuidado com os outros, sejam aqueles que são parte da nossa família, da nossa comunidade, mas também com outros membros da sociedade que talvez não sejam tão próximos a nós, né? E também tem o cuidado em relação aos bens comuns, então um espaço público, uma praça, um ônibus, isso também é importante a gente pensar nessa dimensão. E também tem o cuidado com o meio ambiente, então com áreas verdes, com os animais, com o ecossistema que a gente está inserido, né? Porque a gente não está isolado. Uhum. Essas dimensões do cuidado, é bom porque você sempre exemplifica cada um deles. Quais que você sente nesses projetos, e tanto quando você
morou fora, até teve experiência na Ásia, né? Conta aqui algum episódio ou um exemplo, pode ser atual ou dessas suas referências, para que cada um possa identificar, talvez no seu nicho, como pode atuar em colaboração com outras pessoas. Trazendo essa visão que você falou, né? A prática, ou exemplo, ajuda muito, né? Você trouxe esses 4 cuidados, o cuidado consigo. Vamos começar por esse, que esse é o começo. Então, a gente geralmente, né, nesse projeto, nessa iniciativa da órbita local, a gente começa a reflexão exatamente por aí. Como a gente cuida da gente mesmo, como a gente cuida dos outros no nosso cotidiano. E isso, né, nos faz ampliar nossa visão como a gente gostaria de cuidar dos territórios. Então, vou dar alguns exemplos. Uma forma de cuidar de nós mesmos é ter uma alimentação saudável, né? De comer alimentos que nos fazem bem. Outra forma é fazer exercício físico. Então, quando a gente conversa com as pessoas, assim, né? E a gente está vendo o que para cada pessoa é importante em termos de cuidado. E essas pessoas, elas geralmente trazem essa reflexão. Então, depois elas vão geralmente falar assim que é importante que o território tenha espaços que elas possam caminhar, que elas possam fazer um exercício, que possa ter acesso à alimentação orgânica. Então, o que a gente viu, por exemplo, né, durante esse período que a gente vive, né, de contexto de Covid, todas que resultou, né, que tem resultado disso. Muitas pessoas começaram a acessar os produtores locais. Então, quanto é importante, né, poder apoiar, né, esses produtores locais para que eles possam melhorar a sua produção, para que eles possam também levar a produção, né, para o consumidor, para a consumidora. E tudo isso faz parte das dinâmicas dos territórios. Da cadeia de valor compartilhada, né? Eu gosto desse... a gente não pega e come uma fruta do nada, né? Ela foi plantada na sua própria época, passou pelo produtor, né? Até chegar em algum ambiente, seja direto ou seja numa distribuidora, ou seja, essa consciência que você traz de si os territórios, essa relação, né, tem muito a ver com cultura de paz. Até alguns autores que nós sempre adotamos, né, Humberto Maturana, que fala da biologia, das relações culturais e dessas interações, do próprio Martin Buber, que fala do entre, né? O cuidado está no entre, né? Entre o meio ambiente da qual eu estou inserida, do que eu faço com isso, das relações com os outros, e eu incluída. Quer dizer, no final, você está lá. Quer dizer, no final que eu digo, você faz parte, né? A parte, o todo. E você traz aqui esse exemplo muito bom do como vocês acessam essas comunidades. Me explica um pouco mais da questão da comunidade interna, que às vezes é um nicho, e dessas comunidades que vocês também trazem essa colaboração, talvez com um olhar mais de dentro para fora, mas também de fora para dentro. Como isso funciona, Tati? Acho que ajuda muito essas não fronteiras que a gente já vive no século XXI. Para começar, a gente pode pensar o território na comunidade interna. Às vezes, se de repente alguém mora num prédio, né? Tem a relação com as pessoas que vivem naquele prédio, né? Ou numa vila, aquela vila, né? Até nos prédios tem o condomínio, né? Tem as reuniões de condomínio.
Então, olha, as reuniões de condomínio são um ótimo sinal, assim, ou não, de como a cultura de paz está sendo construída nesse nível mais micro, né? Sim. Quando a gente vai para... Aí a gente pode extrapolar um pouquinho mais. E aí a gente vai pensar podemos pensar numa cidade. Uhum. Então, como é que a gente está se relacionando com as pessoas nessa cidade? E isso é importante a gente pensar nos diferentes âmbitos, sabe? Não só as pessoas que são as que a gente tem amizade, né? Que a gente tem uma relação mais próxima, mas pessoas também que às vezes ficam à margem da sociedade, né? Que às vezes estão se sentindo até excluídas, né? E aí essa exclusão ela gera impactos na construção dessa cultura de paz. Isso é inegável, né? Uhum. Então, vou dar um exemplo, né, que aconteceu comigo esses dias, conversando com um senhor que estava guardando os carros, né? Ele trouxe como que ele demonstrou claramente que ele se sentiu magoado por tentar conversar com as pessoas e as pessoas não responderem. Nossa. Então, esse tipo de coisa afeta a construção desse ambiente que a gente vive na sociedade. Quando a gente vai para o âmbito internacional, como alguém da cooperação internacional, eu gosto muito de pensar nessa construção de pontes, né, nessa construção de pontes entre os territórios. Então, o que eu vejo é que muitas vezes a cooperação entre cidades, por estar mais próximo da realidade das pessoas, é muito mais fácil a gente construir relações cooperativas. As cidades, eu vejo que as equipes da cidade, elas adoram colaborar com equipes técnicas das outras cidades, né? Fazer visitas técnicas, conhecer como a outra cidade se organiza. Então, às vezes, enquanto o âmbito de relação entre os países, talvez elas possam ter um pouco mais de conflito, ou possam ser um pouco mais difíceis de se harmonizar, quando chega na cooperação entre cidades, parece que existe um entendimento mais mútuo. E o que é interessante é que essas equipes, né, de cidades diferentes geralmente se surpreendem que passam pelos mesmos desafios, enfrentam as mesmas dificuldades. Então, eu acho que isso passa um pouquinho, assim, desses diferentes âmbitos, assim. Sim. Você você comentou, que é muito interessante quando você vai para esse macro, né? O micro e o macro. A questão do prédio, a questão até no trabalho, que é uma comunidade, a família, né? A questão da vizinhança, da cidade. E agora essas relações de cooperação também que tiram esses muros, né? Os muros não podem estar invisíveis na cultura de paz, porque a gente precisa, né, adotar algumas atitudes novas. E agora, para finalizar, eu queria que você deixasse alguns recados de como as pessoas podem melhorar essas atitudes, né, de dentro para fora, para essa cultura de paz que vai afetar os territórios, né, que seria aqui o recado final da nossa conversa. Eu diria que a primeira coisa é que paz não... Eu vou usar uma definição que fala que paz não é ausência de conflito, mas paz é um estado sagrado interno. Então, reconhecer os conflitos, eu diria, e poder trabalhar com essa sabedoria interna para poder construir essa paz. Paz no território, né, com os outros. Uhum. E outro ponto que eu acho que é fundamental é ouvir as pessoas. Porque enquanto muitas pessoas ficarem invisíveis e ficarem sem ter a capacidade de falar, de se expressar, de contribuir,
elas acabam não se sentindo pertencentes. Então, para a gente germinar, né, e plantar e deixar florir essa cultura da paz, é muito importante incluir as pessoas de forma que elas realmente possam contribuir e até co-criar iniciativas, políticas, estratégias. Acho que esse é o recado que eu deixaria aqui. Muito obrigada, foi excelente. Tatiane de Jesus, quem quiser procurar, ela também tem os perfis, né, nas redes, e eu quero continuar com você nessa cultura de paz. Muito grata, Márcia, pelo convite, muito sucesso aí nessa linda websérie, que é um tema tão importante que a gente precisa, né, construir nessa sociedade. Grata. Grata. Tchau.